O interessante é comprar altcoins interessantes, esses são interessantes. Agora, altcoins aleatórias, esquece, cara, é muito perigoso. A volatilidade está em níveis recordes de baixa, e quando ela chega num nível muito baixo, isso significa que nós estamos em uma panela de pressão, uma bomba relógio do mercado subir a volatilidade e explodir numa direção, tá? Então a volatilidade está muito, muito, muito baixa. É como se fosse, por exemplo, a gente poder medir a força de uma puxada de arco, tá? Então a volatilidade é o seguinte: a corda está sendo puxada, 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 já passou do ponto, mas ainda assim está sendo puxada, puxada. Quando soltar, a flecha vai numa velocidade tão violenta, os preços das ações vão em uma direção tão violenta que não vai dar tempo das pessoas tomarem decisões. Então a gente tem que se preparar para os cenários de explosão de volatilidade. A volatilidade que vai vir, que está para acontecer a qualquer momento, não sei se vai acontecer hoje, se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 3 meses, impossível saber. A única coisa é que assim, a corda está assim, ó, esticada. A corda está esticada e está esticando cada vez mais. E em algum momento, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 3 meses, essa corda vai estourar. E quando ela estourar, quando ela soltar, o preço vai ir numa velocidade muito brutal para uma direção. Seja alta de 10% no S&P 500 ou queda de 30% no S&P 500, uma questão de uma queda muito forte ou uma alta muito forte, uma alta muito explosiva. Então nós estamos com o mercado bastante dividido, né? Tem os otimistas do mercado financeiro tradicional que já acham que é alta infinita, bull market e assim por diante. Já existem outros realistas como eu, por exemplo, que eu acredito que o mercado vai ter uma forte queda ainda pela frente e uma depressão, né? Um período longo de lateralidade com quedas e uma fase de depressão, que é a última fase antes do bull market de fato acontecer, tá? Então acho que estamos na fase que a gente chama de pré-bull market, a última fase de um ciclo econômico que se chama de depressão. Cara, esse é o gráfico que nos sugere, por exemplo, que depois do Covidão, o Banco Central americano ele começou a adicionar no seu balanço, né, na sua reserva federal, tá? Começou a comprar muitos títulos do Tesouro, tá? Então, como é que funciona a impressão de dólares, os dólares que vão entrar em circulação na economia? Então, por exemplo, o que causa a inflação, né? A inflação é causada por um excesso de entrada de capital, ou seja, vamos imaginar que no Brasil todo mundo ganha uma média de 3 mil reais. E aí o governo brasileiro decide colocar dinheiros novos na economia. Se todo mundo agora, ao invés de ganhar 3 mil dólares, 3 mil reais por mês, a média, começasse a ganhar 6 mil reais, sabe o que ia acontecer com o tiozinho do cafezinho da padaria? Ele ia te cobrar, ao invés de 3 reais o café, ele vai te cobrar 6 reais o café. Então isso é a inflação. Como tem mais abundância em dinheiro em circulação, as coisas tendem a ficar muito mais caras. Elas tendem a se valorizar. A inflação tende a causar esse efeito de você pagar mais dinheiro pelas coisas, pelos produtos e serviços. Então, o que acontece? Depois do Covidão, quando começou o apertamento quantitativo, o que o Banco Central americano começou a fazer? Ele começou a vender os títulos americanos para tirar dólares da economia, porque é assim que eles fazem. Eles vendem títulos, eles vendem dívida americana e eles pegam os dólares das pessoas que compram esses títulos do Banco Central, que estavam em posse do Banco Central, e eles trocam dívida por dinheiro das pessoas e tiram o dinheiro da circulação. Dessa forma, nós temos apertamento quantitativo e os famosos bear markets, né? Então, quando isso aqui acontece o bear market. Tal como aconteceu lá em 2018, 2019, o bear market, né? A gente teve a queda, ó, tá vendo? A queda do balanço patrimonial do Banco Central americano. Aqui agora também, a queda do balanço patrimonial do Banco Central americano. Então, aqui é o bear market, aqui é bear market, tá? Aqui pode ser uma correção, por exemplo, só. Então, aqui provoca bear market, períodos longos de queda nos mercados de risco. Então, S&P 500 caiu em 2018, a Bitcoin se desvalorizou muito em 2018, então
os bear markets acontecem dessa forma, tá? Só que aconteceu, naquela manobra de março, né, onde os bancos iriam quebrar, vários bancos americanos teve 8 ali que estavam em risco de quebrar sério e um deles quebrou, tá? A Janet Yellen e o Jerome Powell, a presidente do Tesouro e a presidente do Banco Central Americano, se juntaram no final de semana e tomaram a decisão de abrir uma janela de empréstimo para os bancos. E isso entrou e impulsionou essa entrada de balanço financeiro aqui do Fed, para que não acontecesse a quebradeira generalizada dos bancos, porque senão a quebradeira já ia acontecer lá. Então, eles empurraram o problema mais para frente, talvez para agora metade do ano, que é o que acredito que aconteceu, ou setembro, outubro, ou dezembro e janeiro, enfim, quando acontecer, tá? Então, a gente tem agora de novo, desde março, a queda disso, e vocês podem ver que a alta do primeiro semestre do Bitcoin estava muito mais acelerada, e a partir de abril ela foi enfraquecida. A alta de algumas altcoins específicas, as altcoins começaram a derreter em abril, né? 20 de abril, até agora, eu cheguei a fazer $50 mil de lucro só shortando o mercado das altcoins. Só as altcoins derretendo. Então, o Cardano derreteu, enfim, várias criptos derreteram. GMX derreteu a partir de 20 de abril e assim por diante. Então, desde abril, nós temos derretimento das altcoins, exceto Ethereum e do próprio Bitcoin. Porém, o Bitcoin e o Ethereum eles ficaram mais laterais, eles estagnaram, né? O Bitcoin estagnou entre 28 mil e 32 mil dólares e o Ethereum estagnou entre 1.600 dólares e 1.800 dólares, e 2 mil dólares, aliás, não conseguindo superar 2 mil dólares, mas também não perdendo os 1.600 dólares. Então, nós temos um mercado muito próximo de ter reversão, na minha opinião. Então, eu estou indo na direção contrária de que muita gente está muito otimista com alta infinita, achando que é bull market. Eu não acho que é bull market. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Posso ter um comportamento inesperado de bull market, a Bitcoin superar os 35.200? Pode, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito mais em queda. Significa que as pessoas não vão comprar? Não. Você tem que aproveitar essa fase de depressão para comprar. Então, o que acontece? Agora a gente voltou à realidade, né? O balanço do Federal Reserve, ou seja, o balanço patrimonial do Banco Central Americano é de queda, ou seja, voltou-se a contração econômica. Então, nós estamos na maior taxa de juros desde 2020 ou 2019 agora, não lembro, mas desde 2018, 2019. Então, é a maior taxa, a elevação da taxa de juros desde 2000 e alguma coisa. Então, nós temos basicamente agora queda nos mercados em breve, tá? A qualquer momento, Ethereum, aliás, em qualquer momento o S&P 500 vai bater topo e já era. Eu acho que vai vir queda no segundo semestre. Então, para mim, está bem claro. Segundo semestre de criptomoedas e mercado tradicional, queda. Alta, só se o Bitcoin bater os 35.200, que é o gap lá da CME. Hoje tem o vencimento dos contratos futuros, então hoje pode ter alguma movimentação um pouco mais forte, fechamento. Semana que vem teria que ter forte queda, tá? Acabar o mês da lateralidade infinita, acabou o mês de julho, lateralidade infinita, reversão. Porque as reversões acontecem geralmente entre junho e julho, setembro e outubro, janeiro e dezembro, aliás, dezembro, janeiro e março e abril. Então, assim, junho foi de alta, julho já enfraqueceu. Julho já começou a enfraquecer, já começou a reverter a tendência, principalmente no mercado de criptomoedas. As altcoins que tinham subido por 1 a 2 semanas já estão devolvendo tudo, com juros, né? Então, basicamente é isso. Não é um ambiente bom de especular, pelo menos por enquanto, no sentido assim, especular altcoins e comprar altcoins a rodo. O interessante é comprar altcoins interessantes, como Ethereum, Matic, talvez o Token Uni. Esses são interessantes. Agora, altcoins aleatórias, esquece, cara. É muito perigoso. É um ambiente muito, muito, muito perigoso. Beleza? O mercado, na minha opinião, ele não estourou a bolha ainda das Big Techs, tá? Então, eu acho que ela vai dar uma estouradinha de bolha, porque o VIX, o volume, a volatilidade está muito baixa, tá? Então, o S&P 500 ainda está em busca de um topo, não encontrou alta infinita por enquanto, mas já está em região de sobrecompra no gráfico semanal. Toma bastante cuidado com isso. Não é uma região boa de comprar mercado de ações americano em sobrecompra semanal. É perigoso, tá? Então, eu ficaria de fora das ações americanas. Nós temos uma coisa que aconteceu que é assustadora em relação à inflação.
Se eles querem controlar a inflação e derrubar ela para 2% e estabilizar ela em 2%, primeiro que não vai acontecer da noite por dia. Mesmo quando chegar a 2%, eles vão ter que fazer o pivô do Fed, que é diminuir as taxas, e na diminuição das taxas, quando acontece o pivô do Fed, o mercado todo derrete, tá? Todo o mercado cai. Basicamente, uma coisa aqui, um detalhe muito importante que eu tenho que falar para vocês. O petróleo, que é uma das coisas que mais influencia na inflação e no descontrole da inflação, no futuros do petróleo, percebam que nós temos o rompimento da média 200, de 200 períodos, a média amarela aqui que eu coloquei. Quando isso acontece, vem um cenário inflacionário, ou seja, se o Fed está lutando para controlar a inflação lá embaixo, e agora nós estamos voltando a ter um ambiente de inflação, ou seja, o fortalecimento da inflação, nós temos que ter bastante cuidado, porque pode ser que em alguma reunião, após os dados novos econômicos, eles podem decidir por voltar a elevar a taxa de juros a um nível nunca antes visto ou que as pessoas não esperam mesmo, né? E que provoque a continuidade da inversão da curva de juros. Então, tomaria bastante cuidado com isso. Então, um dos principais indicadores hoje de inflação é o petróleo. Sempre foi, né? Na verdade, ele é o que influencia. Quando nós voltamos do Covidão, a inflação disparou. E olha o que aconteceu com o petróleo. Disparou. Então, se a gente quer o controle da inflação, ou se os Estados Unidos e o mundo precisa controlar a inflação, para que não tenha uma degradação, uma desvalorização do dólar, eles vão ter que controlar isso aqui, porque isso aqui é um sinal preditivo de que se o petróleo voltar acima da média de 200 e voltar para 100 pontos base, ele vai ter, então, basicamente, mais um indicativo de que a inflação ainda não está controlada. E isso pode fazer com que eles tenham que tomar políticas mais agressivas mais para frente, porque isso aqui é um sinal, um delay, tá? Ele indica um sinal de descontrole da inflação antecipador, meses de antecipação, 2, 3 meses de antecipação, tá? Então significa que a inflação ela pode voltar a subir nos próximos 2, 3 meses. É isso que eu quero dizer. Que se o petróleo continuar agora, o preço do barril continuar subindo, se ele romper a média 200 e respeitar uma tendência de alta de 200 médias, de 200 semanas, a gente teria, então, uma inflação voltando a ficar descontrolada a partir da metade desse ano. Então, esse é o primeiro sinal que eu tomaria um pouco de cuidado. Outra coisa, o dólar bateu fundo, pessoal, tá? Então, o dólar, se ele, na semana que vem, por que eu digo semana que vem? Porque ele fez uma barra doji, uma barra de indefinição. Então, significa que na próxima semana, provavelmente, ele vai tomar uma decisão mais forte, tá? Então, na próxima semana, se ele romper e voltar para dentro desse triângulo simétrico, o dólar vai se valorizar muito forte e vai vir rasgando aqui. E se ele vir rasgando e atravessar esse triângulo, ele significa que muita gente vai ser liquidada operando dólar, apostando na queda do dólar. Então, na semana que vem, muita gente poderá ser liquidada apostando na queda do dólar, porque o dólar pode ganhar força nesse curto prazo com a redução do balanço patrimonial do Fed. Quando acontece a redução patrimonial do Fed, o dólar tende a se valorizar. O dólar tende a ficar mais escasso porque ele é mais drenado da economia, tá? Só que tem um delayzinho aí, tá? Sempre tem um atraso entre um sinal e outro. Então, eu tomaria bastante cuidado com isso, porque isso é indicativo. Se ele confirmar essa barra de reversão e fechar essa barra, o que eu acho que bem provável de acontecer, pois ele já está engolindo a região 68 de Fibonacci de dólar, ou seja, ele está confirmando o alto do dólar, ele vai na barra da semana que vem, ele vai fazer a confirmação da alta do dólar. Tá? Então, semana que vem, se fechar o dólar acima de 102 pontos, o dólar vai se valorizar e os mercados vão derreter. Os mercados vão cair, tá? Se confirmar essa barra verde aqui, a terceira barra de alta, engolindo essa barra. Como ele vai fazer o fechamento semanal agora, ele está testando essa região, última região de Fibo, para continuar caindo. O que me parece é que não vai conseguir, ele vai falhar miseravelmente. Isso aqui, para mim, é fundo do dólar, tá? Isso aqui, para mim, é fundo do dólar, tá? Eu acho que o dólar vai rasgar para cima na semana que vem. E se isso acontecer, S&P 500 bater topo, Nasdaq bate topo. A Nasdaq já está batendo topo, na verdade, tá? Faltou S&P 500 bater topo. Nasdaq já está batendo topo. Então, a gente tem basicamente isso. Esse indicativo.
Aí o VIX, que eu falei para vocês, que é a volatilidade, está em níveis muito preocupantes. No nível de queda, por exemplo, olha a queda, olha a explosão de alta de volatilidade no Covid, tá? Então, olha só essa explosão de alta da volatilidade. Isso aqui é uma alta de volatilidade, tá? Ou seja, no Covid foi isso aqui, ó. Antes do Covid, aquela queda de 2018. A queda do mercado cripto, tá? Em 2018. Então, quando a gente está nesses patamares, acontecem grandes movimentos. Claro que o do Covid foi anormal, mas se ele acontecer, por exemplo, uma porrada como essa daqui, você vai ver Bitcoin caindo 20% em um dia, se der uma porrada dessa. Tu vai ver ações americanas caindo 15% num dia, tá? Então, uma porradinha dessa aqui já é o suficiente para fazer uma reversão majoritária de tendência novamente. Então, nós estamos no ponto de ebulição. É como se fosse uma panela de pressão pronta para explodir. Tu sabe que ela vai explodir a qualquer momento. Está em fase de risco de ebulição. É como se fosse um sismógrafo mostrando, antes de ter a erupção vulcânica, de que nós estamos em um alto grau de risco de acontecer um terremoto e uma explosão vulcânica. Porque quando a volatilidade chega próximo dos 10, tá? Que historicamente ele explode quando ele chega a 10 ou abaixo de 10, e aí ele explode para valer, e ainda assim, realmente o VIX ainda pode continuar caindo um pouco mais antes de explodir, mas a única coisa assim, estejam atentos ao movimento de explosão. E provavelmente hoje a maior probabilidade de uma explosão de baixa, tá? Porque o mercado não parou de subir durante 9 meses no S&P 500 e não parou de subir durante o primeiro semestre no caso das criptomoedas, no caso do Bitcoin. No caso das altcoins, no caso do Ethereum, lateralizou. E no caso do Ethereum e das altcoins, as altcoins em si, queda. As altcoins derreteram 97% nesse primeiro semestre. Tá? Então as altcoins continuaram derretendo. Então tomar muito cuidado com isso aí. Deixa o like aí e compartilha esse vídeo aí com a galera. Deixei no link da descrição para vocês o Crypto Blinders, tá? Então o Crypto Blinders é o projeto onde vai ter tudo sobre carteiras, tudo sobre dados on-chain, tudo sobre gerenciamento de risco. No final também nós vamos ter os bônus quando completar o curso, o Guia da Carteira Perfeita, alguns materiais complementares. As pessoas também vão receber uma aula sobre declaração de criptomoedas. Então vocês podem simplesmente ter o acesso aqui no link da descrição